Seja bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilhe. Hoje estamos aí em um ambiente diferente. Estou aqui no meu escritório, mini escritório, e mas não vai fazer diferença. Vamos falar sobre a palavra de Deus. Hoje a gente vai ler aí João 6, do versículo 60 ao 71. E aqui é o desfecho da continuação da conversa de Jesus. Lembrando que antes ele havia falado com a multidão e a multidão seguia por conta do milagre que ele fez relacionado à multiplicação dos pães. Depois os fariseus, ouvindo as coisas que ele falava, eles começaram a replicar e aí Jesus falou com eles, que foi o vídeo anterior. E agora vamos falar sobre os discípulos que abandonaram Jesus. E a epígrafe é justamente essa. Muitos discípulos abandonam Jesus. Então 60, vamos ler. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: Dura essa palavra, quem pode suportá-la? E aí fica uma questão. As palavras que Jesus estava falando, em sua simplicidade, basicamente revelava quem ele era, que ele era o próprio pão da vida e ele que havia subido ao céu e descido e trazido a palavra de Deus e a manifestação de Deus aos filhos. Bom, no último vídeo uma coisa surpreendente aconteceu. Eu tive uma desinscrição no canal. Mas não tem problema. Eu não sei se foi pela quantidade de vídeos que eu estou soltando ou pela própria palavra que está sendo falada. A pessoa se desinscreveu. De qualquer maneira, no tempo de Jesus era do mesmo jeito. Tinha muitos inscritos, poucos membros. E nesse momento foi um momento em que muita pessoa ela se questionou, essa palavra é muito dura. Quem que pode ouvir o que esse cara tá falando? E aí, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: Isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? E ele estava falando aqui a respeito de sua ascensão aos céus. Ele falou: Espírito da vida, a carne. Opa, o espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, algum de vocês não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o ia trair. E prosseguiu: É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. E ele está basicamente falando o seguinte: o que eu estou falando para vocês é tão tremendo, tão imenso e de uma profundidade, de um conhecimento tão intenso, que vocês mesmos não podem aguentar por vocês, a não ser que o Pai, que ele está no céu, obviamente, ele lhe dê isso. Ou seja, um dom de ouvir o que? As repreensões e as durezas que Cristo falava. E aí, o 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e deixaram de seguir. Então, Jesus, ele basicamente, ele começou esse discurso com esse objetivo de fazer uma disrupção entre aquelas pessoas que criam e aquelas pessoas que não criam. Já que ele sabia desde o começo quem cria e quem não cria, ele começou a falar sobre o milagre lá dos pães. Ó, não trabalhem a comida humana, a comida física, mas pela comida que meu pai vai dar para vocês. E aí qual que é essa comida? Justamente ele mesmo, o pão da vida, aquele que traz palavras de vida eterna. E essas pessoas, elas, mesmo não querendo ouvir, ele continuou falando, até que chegou um momento que ele falou tanta coisa, que essas pessoas, elas por si mesmas, decidiram ali deixar a sua inscrição no canal de Jesus. Então Jesus teve bastante dislikes e bastante pessoas que se desinscreveram. E isso foi bom, porque Jesus ele nunca procurou uma quantidade de pessoas, até porque ele não queria ser feito rei naquele momento, mas ele procurava pessoas que realmente queriam ouvir e que realmente queriam ouvir o seu ensinamento. Então, muito bom. Se você não quer mesmo ouvir o ensinamento e a palavra de Deus, que é a única coisa que eu estou falando, não estou
indo além do que está escrito aqui, faz o favor e se desinscreve do canal. Eu não tô aí para like nem para pessoa que vai ficar vendo ou que vai ficar querendo gostar do conteúdo. Estou dando o meu melhor e me esforçando e falando para que as pessoas que queiram possam ouvir. E quem não quiser, paciência. Foi assim que o Jesus não tem como ser diferente com aqueles que falam a palavra de Cristo, tá? E aí Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? E Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde nós iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Ou seja, no começo do capítulo, até os discípulos começaram a se queixar por conta que a multidão estava falando que a palavra era muito dura e que ninguém poderia suportar aquela palavra dura. E eles se queixando ali e se escandalizando de certa forma. E aí Jesus foi também, além de dar o checkmate na multidão, deu o checkmate naqueles que eles escolheu. Não o checkmate, né? O cheque, né? Tipo, um ponto de decisão. Vocês têm que decidir agora quem que vocês querem seguir. Se são as minhas palavras ou se vocês querem ir com as pessoas que estão na multidão. Então, portanto, chega uma hora na vida de todo crente, de todo cristão, que ele precisa decidir se ele é igual à multidão que vaza e sai da presença de Jesus, ou se ele é um cristão verdadeiro que vai ficar na presença de Jesus, independente daquelas coisas que ele fala ou daquelas coisas que ele faz. E isso aqui é muito importante, porque isso aqui minera e peneira as pessoas que seguem a Jesus. Dificilmente você vai ver um ajuntamento de pessoas que dizem seguir a Cristo, um grande ajuntamento, tendo palavras duras e desconfortáveis. Mas muitas vezes esses ajuntamentos eles precisariam ouvir alguns tipos de palavras duras e palavras desconfortáveis. Porque Jesus, ele não é incomodado com a quantidade de pessoas em si, mas ele fica incomodado com a quantidade de pessoas que, na verdade, o seguem para atrapalhar aqueles que estão seguindo de coração. Então, se você vai em uma igreja e não segue de coração, você deveria abandoná-lo. Porque se você não segue a Cristo de coração, a palavra de Cristo ela não está em você. E nem o Espírito, e nem o Pai te deu o dom e te deu isso para que você esteja perto de Cristo. Então você precisa decidir e escolher e saber se você quer ouvir as palavras de vida eterna, a qual Cristo tem para você, ou se vocês querem ouvir aquilo que te agrada, ou ficar só esperando e vivendo na superfície com os milagres que Jesus faz. Que ele fez também na vida daquela multidão, ele fez milagres, multiplicou os pães, multiplicou os peixes, deu, alimentou aquela multidão, mas mesmo assim, alimentar e cuidar não foi suficiente. Eles, na oportunidade que poderiam escolher e fazer uma escolha mais difícil, que não tinha a ver com as vantagens que eles poderiam receber naquela vida, eles se descontentaram e saíram fora. Eles vazaram e deixaram de seguir Jesus. Então, por isso que essa palavra de hoje, ela não é dura, não tenho muitos inscritos no canal, tem poucas views sempre, mas não é para isso que eu estou fazendo justamente esses vídeos. Estou fazendo para as pessoas que querem ouvir, e não só para elas que querem ouvir, mas também eu preciso fazer isso, porque é algo que está dentro de mim e alguns tipos de conhecimento a gente precisa espalhar, senão eles incham e ficam fermentados dentro de nós. E esse é o objetivo desse canal, que esse canal ele cresça em quantidade, em qualidade, mas que, como sempre, tem a hora em que é necessário que a multidão não atrapalhe aqueles que realmente querem ouvir a palavra de Deus. Pois muito bem. Então responderam. Então aí Jesus ele respondeu a quem? Aos seus discípulos: Não foi eu quem escolhi os 12, todavia um de vocês é um diabo. E ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes,
que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Porque nem a multidão, em primeiro momento, ela traiu Jesus. Mas quem traiu Jesus é quem estava andando com ele e estava próximo dele. Ou seja, quanto mais perto nós chegamos de Jesus, maior a chance de nós tornarmos um traidor da causa. E isso aconteceu com Judas, que ele traiu Jesus, e Pedro o negou. Não traiu de certa forma no sentido de entregá-lo, mas negou que conhecia ele. O desfecho nós já sabemos, mais um foi perdoado e o outro nem quis o arrependimento. Mas já ele não quis o arrependimento porque ele já sabia desde o começo que Simão, o Judas Iscariotes, né? O filho de Simão Iscariotes, ele não cria. Ele era uma das pessoas que estava perto, mas estava perto por conta das vantagens que tinha de estar perto de Jesus e realmente não aplicava a sua vida a ter uma transformação pelo Filho de Deus. Essa daqui é a maior prova de que nós podemos andar ao lado do Filho de Deus e sermos um traidor do seu reino, tá? Ao não seguirmos os seus princípios e aos princípios dele não estarem em nós. Bom, esse foi um vídeo. Quero que vocês fiquem tranquilos, fiquem na paz, fiquem com Deus. Curtam, se inscrevam, compartilhem e fiquem aí com essa palavra no coração, tá? Se for para você não estar com o coração em Cristo, abandone ele, porque Jesus não precisa de pessoas atrapalhando aquelas pessoas que querem realmente buscá-lo. Ok? Até mais, falou.